Bom dia para todos. Amém. E, na verdade, não mereço tanta honra, né? De estar aqui, ó Senhor Jesus. Amém. Mas, Senhor, todos esses anos, né? O Senhor foi muito bom com a gente, né? Graças ao Senhor. Amém. E falar de Belo Horizonte não pode deixar de falar do meu pai, irmão Dong, que tinha a igreja, as igrejas de Minas Gerais como sua base, né? Seu ministério. Tanto é que nas conferências internacionais, depois das conferências internacionais, vem quatro conferências regionais, né? E nessas quatro conferências regionais, eles sempre marcavam uma para aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte e tal. E eu sempre vinha com ele e tal. E nessa época tivemos bastante comunhão com os irmãos, né? Então, os mineirinhos aqui quase conheço todos, né? Tal, mas a história de Belo Horizonte, que eu saiba, que meu pai me contava, foi um parto muito difícil, né? Foi muito difícil o parto, e me lembro que foi um grupo de chineses que começaram aqui. Ele vinha lá de São Paulo pregar, não me lembro quem vinha com ele, mas eu sei que ele vinha, naquela época não era de avião, era de ônibus, então era 9 horas de ônibus. Ele incansavelmente vinha aqui para Belo Horizonte, às vezes só para partir o pão e ir embora, né? Então ele tinha esse encargo e tinha outros irmãos. Aí começou esse grupo de chineses, tal, e estabelecendo a igreja em Belo Horizonte. Começou em Belo Horizonte, né? E apesar de são chineses, mas eles tomaram posição da igreja aqui. E depois, com o decorrer do tempo, foram entrando alguns estudantes universitários, que era daquele grupo, como é que chama? ABU, Aliança Bíblica Universitária, né? Isso mesmo. Inclusive o Dídimo, né? Dídimo, que hoje está em Brasília, ele era desse grupo aí. E então ele trazia os colegas dele para ouvir a palavra. Então, muitos deles continuaram na vida da igreja, né? Mas naquela época, não sei se posso mencionar o nome aqui, tenho liberdade para mencionar o nome. Amém. Bom, essa pessoa já faleceu, então eu posso dizer, né? Vinha muito para cá, era Christian Shen. E Christian Shen era uma pessoa super eloquente, né? Ele era professor, tem doutorado em física nuclear. Então, para jovem, ele era o herói, né? Então, com isso, ele atraía os jovens. Então, naquela época, esses estudantes universitários e tal foram muito atraídos por ele, né? Então, e eu me lembro que lá em 1 Coríntios, capítulo 3, também aconteceu o mesmo, né? O Apolo. Apareceu Apolo lá em Corinto e confundiu a igreja Apolo, apesar de que ele era muito poderoso na palavra, era eloquente, conhecia todo o Antigo Testamento, mas ele não tinha muita visão do Novo Testamento, a economia de Deus no Novo Testamento. Foi necessário que a Priscila e Áquila chamasse ele à parte para atualizar ele, que eu acho que é ousado isso, né? Atualizou o Apolo. Então, aí isso forçou Paulo a dizer em capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: vocês têm muitos preceptores que são mestres, mas não tem muitos pais, e eu vos gerei no Evangelho. Então, ele está dizendo o seguinte, que vocês gostaram muito de Apolo porque ele era muito eloquente e tal,
Mas quem é o verdadeiro pai de vocês? Né? E ele fala, sou eu, porque eu gerei vocês do Evangelho. Então na época lá, mais ou menos isso, né, que Christian Shen começou a atrair muitos jovens ao redor dele, porque ele falava de buraco negro, misturava com a palavra de Deus e tal, coisas científicas muito elevadas, isso que os jovens universitários gostam, né? Mexer com a mente e tal, né? E a tal ponto que ele foi tão querido aqui em Belo Horizonte, que uma vez o irmão Dong tomou um ônibus, chegou para cá, era domingo de manhã, e o irmão Liu, não, o outro, Lan, foi pegar ele lá na rodoviária, e esse Lan, todo tremendo, sem jeito, fala assim, irmão Dong, hoje você não vai para a reunião. Assim para ele, porque já temos marcado, já está em andamento uma conferência com Christian Shen, né, tal. Rapaz, aquilo lá foi, se fosse no meu lugar, eu acho que desmaiava na hora lá. Mas meu pai era homem muito forte, né, no Senhor, e ele não tem problema, ele voltou. Vocês não querem, amém, o respeito à decisão de vocês, né? Mas não estava certo isso, porque era uma coisa igualzinho a Apolo, né? Era muito eloquente e tal, atraía jovem, mas vida, e a vida? Não é? A igreja é vida. E tanto é que Paulo falou em capítulo 3 que eu tenho que dar leite a beber para vocês. Eu não posso dar alimento sólido. Por que Paulo de repente falou de comida e bebida? Para mostrar para os coríntios que elas eram muito cabeções, porque eles eram gregos, gostavam de filosofia, de coisas, cultura grega, e misturavam com a palavra de Deus e tal. E Paulo falou para eles, desceu ao nível, né, de Deus. Olha, aqui a igreja, aqui a gente desfruta de Cristo. Cristo para nós é alimento. Vocês sabiam? Né? Eu perguntava para eles. Não, aqui não estamos aqui disputando quem fala mais, é melhor, tal, né? Então, e o que é desfrutar de Cristo? É a linha da vida. E inclusive queria enfatizar essa linha que a gente não pode perder. Não é? Essa linha da vida, linha do desfrute de Cristo. Pode ser qualquer coisa que for, mas menos isso. Essa é a marca da vida da igreja. Qual a diferença entre nós e as denominações? Talvez de ensinamento, tem muitos grandes pregadores, né? Puxa. Mas aqui, irmãos, estamos aqui para desfrutar de Cristo. Comer, beber de Cristo. Temos que voltar a isso, não é? Então o irmão Dom começou lá aos poucos, né? Falando isso, tal. E aí, pouco a pouco, foi trazendo a igreja de Belo Horizonte alinhada, né? Na linha da vida, na linha do desfrute, na linha do suprimento de vida, né? Então eu vejo que tem muitos professores aí, mais mestres, né? Mas pai não temos muitos, né? Então a gente tem que ver quem é o pai, qual a origem, qual a fonte. Com certeza, irmão Dong foi pai aqui para as igrejas em Minas Gerais, né? Ele se desgastava, não importava seu cansaço físico, mas vinha aqui. Quem não é pai não tem esse sentimento, né? Eu ouvi dizer que agora o grande cooperador lá nos Estados Unidos, para ir para dar uma conferência, ele faz algumas exigências. Por exemplo, primeiro, você tem que colocar ele num hotel de 5 estrelas. Né? Entendeu? Então isso já não é pai, né? Tá muito claro que não é pai. O pai vai para qualquer lugar,
atrás do filho, ele quer ficar com o filho, ele quer, né, dar tudo para o filho, ter um momento com o filho. Ele não se importa de se sacrificar. Ele não está nem aí com conforto material. Ele quer alimentar os filhos, né? Então esse sentimento o irmão Dong tinha bastante, né? E graças ao Senhor que depois a igreja, né, em Belo Horizonte começou a multiplicar e crescer em número e tal, né? O irmão Reinaldo, né, foi para o Senhor, mas ele, a gente tem que respeitá-lo, né, mesmo em memória, honrá-lo, né, que ele realmente fez em vida, graças ao Senhor, né. Nós perdemos um grande homem, né, mas o Senhor sabe de tudo, né, pra gente, mas nós temos que prosseguir nessa linha que nossos pais deixaram, né. Aleluia, linha de desfrute, de Cristo como nosso desfrute, comer, beber, tal, ser simples, né, e humilde, né. Isso os irmãos aqui de Minas Gerais têm muito disso, né, muito humilde, muito simples, desfrutar do Senhor, né, e levar os encargos do Senhor para frente. E depois da partida do irmão Dong, ele não nos deixou órfãos, né? Então, hoje tem o irmão Pedro Dong e o irmão Esdras na nossa frente. Vamos honrá-los, né? Vamos seguir, né, essa palavra profética, né, tal. Essa palavra profética também devemos desfrutar como uma direção para nós, como um caminho a seguir. Também é desfrute para nós, né? Desfrutar da palavra profética. Alimento diário hoje mesmo, estava vendo, né? É muito desfrute. Está falando de capítulo 8, né? Que coisa, né? Eu ganhei uma coisa em capítulo 8. Nenhum homem consegue guardar a lei, porque a lei do pecado e da morte é mais forte do que a lei do coração do homem que quer agradar a lei de Deus. Não tem jeito. Então, a carne, por quê? Porque a carne é fraca, a carne está doente, está enferma, então a carne não consegue guardar a lei, praticar a lei. Mas tem um versículo, e ainda mais com o Senhor Jesus, o Senhor não veio para revogar a lei, Ele mesmo falou, Ele diz que eu vim para cumprir a lei, e ainda mais, elevou ainda o nível da lei, não é verdade? Ele fala assim, se os antigos falavam, não matarás, mas se você, no seu coração, odiar um irmão, você já matou. Puxa vida, antes era algo externo, né? Mas agora o Senhor está pegando a gente no coração, lá dentro, no interior do homem, né? E depois ele falou assim, também vocês ouviram falar de não adulterarás, mas eu falo para vocês, se alguém olhar com intenção impura, né, a uma mulher, já adulterou. Puxa, isso aí é impossível de cumprir, né? Mas aí no capítulo 8 de Romanos, né? Ele diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, não sabia que nós podemos cumprir a lei. Vocês entenderam? Nós podemos cumprir a lei. Podemos guardar a lei. De que forma? Aí Paulo continua. Que não andamos segundo a carne. Quer dizer que se andar segundo a carne, não vamos cumprir a lei? É verdade. Mas segundo o Espírito. Aleluia, isso que o irmão Dong tem sempre enfatizado para nós, viver no Espírito, o Espírito que dá vida, e o Espírito cumpre a lei, meus irmãos. Que coisa, né? Que maravilha! E ó Senhor Jesus, é o Espírito. Então,
Em contrapartida, irmão, vamos falar muito de negar a vida da alma. E realmente esse evangelho de negar a vida da alma foi pregado para todos nós na vida da igreja, né? Isso tem nos feito muito bem para a gente enxergar quem somos nós, né? Qual é a minha pessoa interior? Posso dizer, irmãos, não é nada bom, né? Posso ser bonzinho, sempre com sorriso no rosto, trata bem os irmãos, cumprimenta bem os irmãos, mas ninguém sabe o que está acontecendo no meu interior. Então, essa palavra, o Evangelho do Reino, vem para como espada, né? Entra, penetra, que dor, né? Mas é necessário, né? De dividir, né? A alma do espírito. Medulas e juntas e medulas, né? E é apto para discernir, nos dá os pensamentos e propósitos do coração. Então veja, essa palavra de Deus é muito eficaz, ela é viva e eficaz. Então, irmãos, esses dias que estão falando sobre alimento diário, quero voltar assim, alimento diário é um tipo de palavra profética, e ela vem com desfrute, não é? Cada frase ali, olha, vale milhões de dólares, viu? Às vezes eu leio alimento diário, uma frase, pronto, já valeu o preço do alimento diário, apenas uma frase, não é verdade, irmãos? Então, vamos prosseguir isso, né? E ainda mais agora que nessa conferência internacional, eu acho que quem foi ganhou bastante, né? Senhor Jesus, foi uma coisa que o Senhor trabalhou, né, no ambiente lá. Pedro e Ezra junto com os cooperadores, né? Deu sentimento de que nós precisamos reforçar as ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? Revitalizar o que for preciso revitalizar. Então, por exemplo, nós temos que revitalizar, né? O Expo-Livro. O Expo-Livro está aí e tal. Aqui Minas Gerais faz parte do Sudeste, né? Vão brigar com a gente lá por Expo-Livro. Eu não sei como é que vai ser, né? Mas é uma competição, entre aspas, santa, né? Porque esse Expo-Livro, junto com comportagem dinâmica, rapaz, isso daí vai estourar. E o Senhor também nos deu o sentimento de reforçar também, renovar a comportagem. Então, chamaram de comportagem dinâmica. Essa comportagem dinâmica, né, como Pedro explicou para nós, é assim, né? Você vai para a rua, vai num lugar de muita movimentação de gente, no centro da cidade, com lojas comerciais, você não olha para a sua fraqueza, você só olha para o Senhor, né, tal, e ora com a pessoa, tal, e tal, se a pessoa recebe, amém, né, entrega o livro, a pessoa geralmente compra o livro. Mas, irmãos, isso não é uma tarefa fácil, depende do nosso trabalho, né? Por exemplo, se lá em 1 Coríntios 9, que fala assim, quanto mais semeia, mais colhe. 2 Coríntios capítulo 9, né? Esse é o princípio da comportagem dinâmica. Quanto mais você semeia, mais vai colher. Se você, tem gente que fala assim, a comportagem não dá certo. Eu saí na rua e tal, e não deu nada, não vendi nenhum livro. Mas quantas pessoas você contatou? 10. Então, o universo de 10, você quer o quê? Colher o quê, né? E agora, se você contata 10 pessoas, 100 pessoas, né, você vai colher algumas coisas. Agora, se plantar
semear 200, então a colheita é maior, não é? Então essa é uma lei bíblica, né? Então a comportagem dinâmica é para você não perder tempo. Se a pessoa não quer, ainda tem uma frase muito engraçada, se a pessoa não quer te aceitar, tal, gira o manto. Gira o manto, né? Gira o manto, já vai para outra pessoa, não perde tempo não, né? Mas, irmãos, quando eu vejo que quem está ali orando pelas pessoas tem que estar no espírito mesmo. É essa esfera que ele vive, não é? Você pode começar sem espírito, mas acaba entrando no espírito. E é o espírito que cativa as pessoas, né? O espírito que toca no coração. E várias vezes, no dia seguinte, as pessoas voltam para agradecer a oração. Olha, aquela oração que me fez ontem, por exemplo, me fez muito bem, ou aconteceu alguma coisa boa na minha casa, tal, né? Então, irmãos, esse é o caminho. Contatando as pessoas e vendendo os livros, né? Então queremos casar o Expolivro com a comportagem dinâmica. E além de mais, este ano estipularam uma meta para a gente crescer 20%. Porque esse sentimento surgiu porque antigamente, vocês lembram do 3515, né? Que era para dobrar o número, se cada um trouxer um e tal, ia dobrar. Mas isso passou ano, pouquíssimas igrejas conseguiu, talvez lá no norte, no nordeste, acho que é Mossoró, tá. Mas então, não adianta você estipular uma meta tão alta para depois não alcançar, não é verdade? Então, dessa vez puseram muito para baixo, eu achei muito baixo, 20%, né? 20%, mas de qualquer maneira, estabelecendo, nem que seja baixa, 20%, você pode atingir essa meta e ainda sobrar mais ainda pela frente, aí você vai se alegrar, né? Eu atingi a meta, mas ainda fiz mais ainda, né? Então, amém, vamos seguir, vamos ser né? Com esse encargo aí, este ano a gente puder crescer 20%, né? Oh, aleluia! E outra coisa também tem que reforçar é o grupo familiar de cuidado mútuo. Temos que multiplicar isso, porque cremos que com essa comportagem dinâmica, muita gente vai querer abrir suas portas, as portas da casa. Aí a quem vamos entregar? A igreja, né? A igreja tem que dar conta de cuidar disso, né? Aí como? A melhor coisa é no grupo familiar, né? Então, ensinando do básico, tal, né? Os irmãos novos vão crescendo nesse ambiente saudável, tal. Ontem mesmo eu fui na reunião de casa, lá no grupo de Morumbi. Aquele grupo ali, irmãos, é impressionante, eles cresceram muito. Então isso me faz ter certeza que grupo familiar para multiplicação é ideal, né? Para aquele grupo de Morumbi, nós começamos com uma família, não é? Depois entrou outra família e depois eles continuaram cuidando das pessoas, ligando para as pessoas ao redor, os amigos deles, tudo. E hoje tem mais de 50. E ontem perguntei, quantos grupos vocês têm hoje? 3. Né? E são grupos grandes, 10, 12, 15 pessoas. Né? Nós fizemos um final de semana lá em Cesareia de Filipe, só com o grupo de Morumbi. Apareceu mais de 50. Quer dizer, realmente, o grupo familiar multiplica mesmo. Então, é uma das ferramentas muito boas que a gente pode trabalhar, né? Para alcançar essa meta. E, graças ao Senhor, né? Estamos seguindo e esse semestre nós vamos começar
com essas ferramentas, mas sem perder as outras também, né? Bucafé, né? Bucafé agora vem com várias, como é que é? Várias facetas, né? Tem Bucafé comercial, que é mais difícil, mas tem irmãos tocando. Lá em São Paulo nós conhecemos que tem 6 Bucafé, pelo menos é comercial, mas está tocando, né? Mas tem outro tipo de Bucafé, que é Bucafé comunidade. Isso também, se os irmãos têm cargo naquela região, o negócio vai para frente. Então, eles ganham as pessoas com atividades sociais, tal, e até tem Bucafé, né, caseiro. Você chama os amigos, parentes, né? O Bucafé também é uma coisa, ferramenta importante. E o Morumbi, o Grupo Morumbi cresceu por causa do Bucafé deles lá. Bucafé é um espaço bom, então todas as terça-feiras à tarde tem reunião das irmãs ali, e acho que quinta-feira também. Terça-feira tem reunião com os homens, veja só. E assim eles crescem, né? Então, usando. Amém. E Pedro falou uma coisa para nós, os líderes. Ele falou assim que é bom cada um de vocês, falando dos irmãos responsáveis, né? Líderes, cada um de vocês, é bom vocês terem um grupo familiar, né? Porque você não vai assim um dia nesse grupo, outro dia outro grupo, tal, mas fixa, você mesmo abrir um grupo familiar e cuidar, né? Então, isso falou assim, porque isso te traz experiências. Eu já tive experiências com grupo familiar, pessoalmente, junto com a Maria, né, me ajuda bastante, que a gente, desde o tempo da Praça da Árvore, lá década de 90, 80, a gente já praticava grupo familiar. E eu quero falar isso para vocês, mas, fica entre nós aqui, senão, se eu falar isso lá em São Paulo, vai ter muito ciúme, tá? Eu participei de 2 grupos familiares de longo prazo, né? E nesses 2 grupos familiares, irmãos, produziram 2 presbíteros para a igreja. Funciona ou não funciona? Então, realmente, vamos investir nisso, né? Então, ter nosso próprio. Eu estou pensando, já estou conversando com a Maria, de nós começarmos outro grupo familiar lá em casa, só que eu moro atrás do local de reuniões, do terreno ali, e fica difícil o acesso, porque tem portão, a pessoa tem que ligar para a gente abrir, às vezes o portão vive quebrado, tem que descer lá embaixo, né, e empurrar com a mão e tal, mas o Senhor vai dar um jeito, né? Então, este ano é um ano para a gente crescer, né? E desfrutando muito de Cristo, né? E esquecer as coisas do passado. Teve divisão no passado que foi traumática para nós. Não sei para vocês, irmãos, mas eu sofri bastante. Um irmão que era muito próximo de mim, de repente vira a casaca, no dia seguinte vira meu adversário, meu inimigo, né? Mas o que eu fiz para ele? Mudou a cabeça, né? Entende? Mas a divisão, irmãos, Deus não abençoa. Pode escrever aí, Deus não abençoa divisão de jeito nenhum. Não tem como Deus abençoar a divisão. Paulo fala assim, acaso Cristo é dividido? Não. Então, capítulo 3 de Paulo, que Paulo escreveu em 1 Coríntios, ele estava falando porque os coríntios já estavam fazendo partidos e o passo seguinte é a divisão.
a igreja de Cefas, a igreja de Paulo, a igreja de Apolo, até a igreja de Cristo vão surgir dali. Então, irmãos, vamos amar uns aos outros, deixar essas ideias aí, né, para lá, vamos desfrutar de Cristo, isso nos guarda, né? Senhor Jesus, amém. Aleluia. Amém. Que tal? Vamos aproveitar ainda esse minuto, alguns instantes, né? O almoço está pronto e vai segurar ali até 10 para 1, 5 para 1, um horário bom para a gente almoçar. Vamos aproveitar ainda esse momento e compartilhar um pouco. Tem muitas histórias, né? Que faz parte dessa história, desse contexto que o André falou. Nós somos fruto da insistência, né? Do nosso amado irmão Dong, de não desistir, né? De ter bastante resiliência, bastante ousadia, intrepidez, simplicidade, humildade, para poder tocar a obra do Senhor tem que ser dessa maneira. Resultado é que nós estamos aqui, as igrejas de Minas Gerais e dentre tantas, né? Porque alguém insistiu em amar, né? Um labor de amor. Então vamos aproveitar aqui, tem muitos irmãos. Eu, por exemplo, não era nem nascido, né? Quando estabeleceu a mesa do Senhor em Belo Horizonte. E tem uma história, né? Alguns irmãos que participaram, seria bom ouvi-los. Cada um fala um pouquinho, porque isso aí serve para testemunho. Para mim, Daniel, Jaires e Etienne, entre outros, né? Aqui tem gerações, né? Então, é importante ouvirmos isso. Então, mesmo que você não lembre, mas pelo menos um momento, né, que foi marcante. Eu acho que as irmãs que participaram desse início aí dos anos 70, né, nos 69 ou 70? 71, né? Isso. Aí depois, aí vocês introduziram, aí é bom vocês também falarem um pouco. Daniel podia conduzir, se quiser ficar no lugar mesmo, que é bom que o André... Começa aí, já joga na mão da Ana. Amém, irmãos. Meu coração é de muita alegria e satisfação, e não só isso, de gratidão profunda pelo Senhor. Eu talvez não consiga nem falar. Esse versículo que o irmão também leu lá na estância, né? João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, assim, esse privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor, a gente não tem explicação. Foi o Senhor que nos escolheu. Né? Fala que não é por quem corre, nem por quem quer, mas de Deus ter misericórdia. Eu posso falar que da época da BU, eu não tenho visto ninguém aqui. Pela misericórdia do Senhor, estou eu aqui. Né? A irmã Marilá, que foi depois, mas hoje ela se encontra ainda em recuperação de saúde. Eu tremo e tremo nas bases, né, André? Porque é misericórdia, irmãos. Tinha nem 20 anos. Foi de primeiro contato, essa história que o André começou a falar aí, desse irmão que era professor, foi em 73, em setembro, uma outra palestra em novembro, e um grupo de uns 10, 12, em dezembro, fomos ao local de reunião, na Bueno Brandão, pela graça do Senhor. Tinham 6 famílias posicionadas desde 69, declarando, né, a base da igreja. E ali, 73, com janeiro de 74, vieram mais irmãos de São Paulo, foi como aquele hino, cessei devagar, aqui nunca mais. Né? Essa foi a nossa experiência. E mesmo que vieram vários, mais de uns 20, 30, e também não vale a pena, né? Mas o Senhor sabe, muitos não permaneceram, e cada um, o Senhor tem a sua história. E nisso tudo, eu sei que o Senhor me trouxe até aqui. Então, Ebenezer, para mim, é real. Até aqui, o Senhor tem me ajudado. E então, em 74, janeiro de 74, nunca mais, né, fiquei a vagar. O Senhor revelou a unidade do corpo de Cristo. O testemunho em Belo Horizonte. E pela misericórdia e graça, eu tenho sustentado.
partir daí, 75, o Senhor frutificou, veio as irmãs, né, que continuam aqui também, pela misericórdia. E aí o Senhor tem ganhado. Mas esse ponto dessa escolha e eleição, como isso foi revigorante e encorajador, para que os últimos não podem ser vão ser os primeiros os últimos. Eu falei, Senhor, nunca, não me deixa, né? Preciso o Senhor continuar em trabalhar em mim. Em 84, eu e Arnaldo nos casamos, ele já tinha vindo para a Vida Igreja, e minha mãe, em Valadares, abriu a casa, ganhou visão, e desde disso, até o Senhor ganhar o testemunho por completo. E até hoje, com seus 96 anos, o Senhor também tem sido misericordioso, dado essa fidelidade, e é o que eu rogo ao Senhor. Senhor, continue me dar a graça de ser fiel. E aquele versículo de Coríntios, que o irmão citou aqui também, na conferência, que acaso Cristo é dividido? Foi Paulo, ou foi quem quer que seja dos irmãos que o Senhor usou, morto por nós. Então, irmãos, precisamos da unidade. O corpo de Cristo é um. O corpo, a igreja é uma. Acabou, seja o que for, passa a acontecer, o corpo é um. É isso que o Senhor nos revelou e é isso que precisamos ser fiel. Então, eu sou muito alegre, muito feliz, e principalmente ter tantos irmãos a me tolerarem, e eu quero permanecer, e eu quero que até a volta do Senhor, e o corpo é um, e avançamos com os irmãos, com a unidade, com a palavra profética, todo o coração do irmão Dong. Somos testemunha, eu e Arnaldo, 40 anos de conferência, desde os anos 80, nunca sentimos um vestígio qualquer de que o irmão quisesse ter preeminência. Então, graças a Deus, pelo esse irmão que está à nossa frente. E o irmão Reinaldo, desde 78, também posso dar testemunho, um irmão fiel, irmão de encorajamento, irmão do qual a gente deve. E o Senhor ganhou caminho em Minas Gerais. Graças a Deus. E que o Senhor nos leve a permanecer até que Ele venha. Aleluia. Não depende de quem quer e de quem corre, mas Deus de fato usar a sua misericórdia. Então a experiência minha, eu me converti com 20 anos, em 1975, dia 22 de setembro de 1975. Aí, aquele primeiro amor, muito desfrute. Isso o quê? Na denominação onde participava ali vários irmãos. Então, de repente, aqueles irmãos que estavam ali comigo foram saindo e eu não sabia, porque eu era novo convertido. E um dentre eles era Reinaldo, que ele vinha na reunião, e voltava para a denominação. Mas eu não sabia, ele não comentava isso na igreja, na denominação batista. E ele era regente de coral. Mas de repente ele sumiu, já não estava mais, já não era mais o regente. Mas eu era novo convertido, então meu negócio era desfrutar Cristo. Aí em 1976 começou a surgir uma insatisfação dentro de mim. Um vazio muito grande. Porque eu queria Jesus, eu queria tocar no Senhor, mas o sistema, eu já não conseguia avançar mais. E eu não sabia, a minha mente começou a entrar em pane. Eu queria Jesus, queria seguir o Senhor Jesus, mas o sistema estava me sufocando. E eu não sabia o que era. De repente, o Espírito em mim começou a orar. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Qual é a sua vontade? E isso gerou em mim um desespero, não de mudar de denominação, porque tem irmão que fica pulando, né? De denominação pulando para outra. E eu não via isso também. Eu ia para monte, uma vez eu fui para um monte, era 2h da tarde, sozinho. Chamei uns 2 irmãos, eles não queriam ir, eu fui sozinho. E lá, clamando ao Senhor, Senhor, me mostra a sua vontade, o que está no seu coração. Ó Senhor Jesus. De repente, eu encontrei 2 irmãos, um deles reunia conosco, que é o Brito, né? Esposo da Beth, e o Carlos César.
Eu não conheci o Carlos César, conheci o Brito porque ele reunia conosco e de repente ele saiu, ele sumiu também lá da denominação. Aí a primeira coisa, dentro da minha insatisfação, a primeira coisa que eu perguntei para ele, que é a preocupação de muitos irmãos, mesmo que não reúnam conosco, eu perguntei para eles assim: Brito, qual é a doutrina? Como é que é isso lá? Qual é a doutrina? Como é que é a doutrina lá? Aí ele falou assim: olha, irmão, não é doutrina, é vida. Amém. Aleluia! Amém. E aí eles começaram a falar para mim, diretamente, já foram diretamente, e o negócio foi encaixando, como a mão penetrando dentro da luva. Aí eles contaram até uma experiência, porque se Paulo tivesse morando em São Paulo, se ele escrevesse para Belo Horizonte, para qual igreja que ele escreveria? Eu falei, está tudo confuso, está tudo dividido, para quem que Paulo ia escrever? Aí ele mostrou a questão da localidade, que numa cidade só pode haver uma só expressão. Ó Senhor Jesus. E aí é longo demais, eu vou resumir porque é muita coisa. Ó Senhor Jesus, então já vou entrar no resultado. Depois que eles tiveram comunhão comigo, os dois tiveram comunhão comigo, aí eu continuei lá na denominação. Mas o negócio, a mente minha ficou mais clara. Aí de repente um irmão que reunia na Igreja Batista Lagoinha, esse irmão era muito amigo meu, a gente andava muito junto, apesar dele reunia na Igreja Lagoinha, eu reunia na Peniel. Aí esse irmão um dia encontrou um irmão, à tarde, trabalhando, encontrou um irmão, esse irmão falou da vida da igreja para ele. Aí o que aconteceu? Esse irmão lembrou de mim, eu estava na denominação numa segunda-feira, de joelho, eu tinha ouvido uma palavra: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar. Eu estava ouvindo essa palavra. De repente esse irmão chega, eu estava de joelho. Senhor, qual é a sua vontade? Resultado, esse irmão me chamou à parte, falou para mim o que ele tinha ouvido durante aquela tarde, falou de Efésios 4, falou dos apóstolos, profeta, evangelista, tal. E falou comigo assim, olha, e eu falei, aonde é esse lugar? Eu falei, é na rua Bueno Brandão, que foi o primeiro local da igreja em Belo Horizonte. Ó Senhor Jesus. Aí eu falei com ele assim, nós vamos, eu quero ir, mas eu quero ir com os olhos do Senhor. Eu não quero ir lá para olhar defeito, picuinha, né? Chamado picuinha hoje, né? Aí fomos para a reunião, era um grupo de chineses, só tinha chineses. Eu não entendi nada, chineses, a maioria, os chineses hoje que é da minha idade, né, que é da minha faixa etária, era tudo jovenzinho, também criança. Mas tinha algumas irmãs lá, eu lembro que tinha a irmã Doralice, acho que a Beth conversou comigo, Aí, uma coisa que os irmãos estavam invocando o Senhor, eu também invoquei o nome do Senhor também. Ó Senhor Jesus! E eu comecei a invocar, saí de lá leve. Aí eu falei com o irmão Moisés, o irmão parou de reunir, Moisés. Falei, Moisés, eu estou leve, estou me sentindo mais leve. Ele falou, é porque você tinha muita religião. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, graças ao Senhor, estamos nesse caminho. A linha do Espírito é o que está no coração de Deus, a palavra profética, e é isso que tem sustentado a minha casa. Depois de 83 nós casamos, e é só alegria, amém? Jesus ao Senhor? Aleluia. Ó Senhor Jesus, a Beth levantou lá. Amém. Ó Senhor. Aleluia, irmãos. São muitas experiências, né? Que Deus nos dê sabedoria para falar o básico, mas eu adoro o Senhor por um dia Ele ter me separado, porque nós estamos no processo, né, gente? Então, eu estudava no Cefet, que o Senhor fez uma obra maravilhosa no curso de Química lá, e eu, Rosiane, vários irmãos viemos para a vida da igreja por meio de irmãos da igreja, e todos chineses, né? Eram os filhos do irmão Lan e irmão Liu.
Eles eram nossos professores, amados por nós, porque eles expressavam Cristo no falar deles, no amor que eles tinham por nós. E a gente converteu. E também tinha irmãos, né, de outros, de denominação, né, que cuidava da gente com amor. E aí eu ficava em casa, eu ficava orando ao Senhor onde Ele queria para eu reunir. Porque eram 3 lugares. Um deles era Peniel, onde o Senhor usava muito Reinaldo para cuidar de mim. E um dia Reinaldo me entregou para o Brito cuidar de mim. Aí foi assim, né? Nós 2 juntos viemos para a vida da igreja, a gente era jovem. E para a glória do Senhor eu casei para Cristo e a igreja. E por isso eu permaneço, né? Eu permaneço porque Cristo é o Senhor da minha vida. E Ele me deu uma visão que governa o meu viver, não é? Independente de qualquer experiência, todas elas são válidas para nós crescermos e sermos úteis ao Senhor. Sermos mais no processo de ser vencedor, né não? Então, eu louvo ao Senhor pela vida da igreja. Os anos vão passando, muitos vão caindo aos nossos à direita, outros caindo à esquerda, porque a visão da igreja é algo assim, totalmente celestial, e é pela misericórdia do Senhor que a gente permanece mesmo. E a cada situação a gente chora, como o André falou, foi muito dolorido, né? A cada vez que a gente vê irmãos indo embora, e o inimigo sabe que esse é o mover de Deus, então ele provoca isso na mente dos irmãos, no coração dos irmãos, e a gente não entende, mas é a misericórdia do Senhor que nos mantém de pé, não é? E nós cremos que continuará mantendo a sua misericórdia para conosco até Ele voltar, e nós queremos fazer parte desse filho varão, é ou não é? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque todo o meu viver foi para Cristo e a igreja. Eu criei os meus filhos no caminho da igreja, no caminho de Cristo, para servir o Senhor. Meus filhos serem separados para o Senhor. Apesar das experiências, antes de toda a situação negativa acontecer, nós fomos para 7 Lagoas, e em 7 Lagoas o Senhor nos usou muito lá pela misericórdia do Senhor. E não somente 7 Lagoas, mas toda aquela região lá. E o Senhor, o que vem de Deus mantém, né, irmãos? Não importa se eu não permaneço, mas aquilo que foi gerado no Espírito permanece. Então, aleluia pela igreja, aleluia pelo testemunho do Senhor, aleluia por nós estarmos aqui, lutando pela fé evangélica, prosseguindo, né, valorizando a palavra do profeta. Eu louvo ao Senhor por esses anos todos. Eu só via bênção e vida no irmão Dong. Eu só via amor, eu só via Cristo naquele irmão. Então, e no Reinaldo também. Foi um irmão papai para mim. E era uma alegria ver o irmão Dong conosco. E ver que o falar dele era um falar cheio de amor. Ele não se defendia diante das situações. E é uma coisa que nós vamos guardar para sempre. O amor de um pai que lutava para o nosso amor entre irmãos e para viver no Espírito, exercitando o Espírito, ganhando vida, né? Então, aleluia por isso. E o Senhor não nos deixou órfãos. Isso é maravilhoso que você falou, porque tudo foi preparado. O irmão Dong preparou tudo para nós prosseguirmos em unidade, valorizando o Pedro Dong, valorizando o Esdras Mar, você, né? E o Miguel Mar, o André Dong. São 4 irmãos maravilhosos, preciosos, que continuam nos conduzindo. Glória a Deus pelo mover de Deus na terra. Somos um, irmãos. Aleluia. Senhor
Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, amém. Ó Senhor Jesus, pela história, né? História, o Senhor nos incluiu nessa história. Graças ao Senhor. Amém. Nós, como a Beth já falou, né? Viemos da escola técnica, né? Os professores, os irmãos muito amáveis, né? Falavam nos pregaram o evangelho para nós, né? E eles reuniam na vida da igreja, né? Eram irmãos, professores chineses, né? Lá no curso de Química. E eu, assim, nem passei por denominação, porque eu era católica, e aí os irmãos me convidaram e eu já vim direto para a vida da igreja. Já converti e vim direto, né? E na minha casa, né, eram muitos católicos, aí a minha irmã, né, até chamava para a gente ler o terço, né, Regina? A gente chamava para ler o terço. Não, agora você virou uma irmã. Irmã em Cristo. Você é crente. E assim, muitos, né, não entendiam, né, de 7 irmãos. Mas graças ao Senhor, né, a gente levando músicas, né, para casa, falando das reuniões, né. No meu batismo, né, só minha mãe foi, né, dos 7 irmãos, né, e meu pai. Ajuda a mamãe a levantar isso, Ana. Graças ao Senhor, só ela foi no meu batismo e ela continua firme até hoje, né, no Senhor. Ó Senhor Jesus. Fala para ela invocar o nome do Senhor aí, Ana. Amém. Aleluia. Invoca o nome do Senhor aí, mãe. Invoca aí. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, muito rico, né? O Senhor, depois, só ela foi no meu batismo, mas o Senhor depois foi ganhando todos, né? Os irmãos, os 7 irmãos e meu pai, né? No final também o Senhor ganhou. Ó Senhor Jesus, para a glória e honra do Senhor, né? Trouxe todos para a vida da igreja. O Senhor, assim, ele agia muito, assim, no princípio, né? Milagres, né? Assim, coisas. O Senhor, uma vez, Regina sonhou e ela, no outro dia, veio me perguntar, né? Ela disse que sonhou, o Senhor falando: filha, você ainda não sabe onde fica a casa do povo do meu pai? Aí ela me perguntou, eu falei: Regina, a casa do povo de Deus é a igreja. E ela veio, né, para a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, muita história maravilhosa, né? Casei em 84, fomos para Chapecó, né? Eu e Rubens, o Senhor nos usou também, né, para levantar a igreja lá em Chapecó, né, para a glória do Senhor. E em Londrina também, né, já teve o começo também da vida da igreja. Então, graças ao Senhor, né, muita história. E quando eu vim para a vida da igreja, como o irmão falou, né, tinha lá o irmão, né, Christian Cheng, né. Aí eu só me lembro assim, que ele falava muito de numerologia, né, estudo dos números, o que significa os números, tudo aí. Assim, e aí vinha também irmão Dong, vinha irmão Samuel Cheng, né? Aí uma vez o irmão, eles falaram, né, quando vinha, né, irmão Dong e esse irmão Samuel, que eles oravam de joelhos pela igreja em Belo Horizonte. Ó Senhor Jesus! E o Senhor, né, ouviu a oração e estabeleceu e aumentou, né? E a igreja é um testemunho do Senhor, né? Irmão Dong, eu lembro também, uma vez claramente o Senhor me mostrou, né? O ministério do irmão Dong é o ministério do Espírito. Amém. E o ministério do Espírito é o último ministério, né? Ó Senhor Jesus, e o Espírito é o que dá vida. Então, assim, uns 10 anos atrás, só a última coisa, uns 10 anos atrás, eu e o Rubens tivemos o sentimento de dar um presente para o irmão Dong. Foi uma árvore petrificada, um pedaço de árvore petrificada. Era muito pesado, aí demos para o Miguel, né, levar, aí ele ainda pensou, puxa, mas no avião, né, esse peso, mas assim, o sentimento que nós tivemos, né, nós escrevemos um bilhete para o irmão Dong, agradecendo o irmão Dong, né, por tudo que ele tinha feito, né, estava fazendo por nós, né, nos levando nesse ministério do Espírito e Vida. E é muito importante, né, que o Senhor ainda complementou para o irmão Dong a questão do negar a vida da alma, né, porque se a nossa alma
se a gente pende a mente para a carne, é morte, né, irmãos? Os irmãos têm falado isso para nós. Mas se colocamos no Espírito, é vida. Então, tem que negar, é vida e paz. Tem que negar a vida da alma, porque senão o inimigo nos engana, né? E aí, nesse bilhete que nós colocamos, agradecendo, né? Eu, o Rubens, o Cristiano e o Daniel, nossos filhos, né? Só tá o Daniel aqui. Ó, Senhor Jesus. E agradecendo, né? E eu sinto isso, que nós somos que nem uma madeira petrificada. Nós estamos no fluir do rio da vida. Amém? E os elementos dessa água viva vão passando e vão formando os elementos de Deus em nós, né? E eu quero, né? E eu desejo, e o Senhor há de completar a vontade, a obra dele em nós. E eu nunca quero sair desse fluir do rio da vida. Aleluia! Amém. Ó, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Também nunca quero sair desse fluir, né? Esse fluir desse rio da vida. Senhor Jesus, realmente são muitos anos, é muita coisa, né? Muita história. Senhor Jesus, mas o que a gente pode falar, né? É proclamar 1 Samuel 7,12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Teve muitas coisas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E se nós temos permanecido, é só pela misericórdia de Deus. Né? Graças ao Senhor, eu também vim em 76, né? Foi depois da Beth, de Rosiane. E depois de 78, casei, né? Com Braga. Senhor Jesus. E aí o Senhor nos levou para Anápolis, né? Já tinha igreja lá, graças a Deus. Depois o Senhor nos levou para Uberlândia, né? E a gente sempre, graças ao Senhor, permanecemos. Graças ao Senhor, nossa casa sempre foi aberta para os irmãos, né? E eu louvo muito a Deus pelo cuidado dele. Porque para onde eu fui, né, tinha irmãos. Eu falava, gente, o que segura a gente, o que guarda a gente, realmente é a igreja. É a vida da igreja naquela localidade. Né, em Uberlândia, nós ficamos lá 7 anos, né, e graças ao Senhor, os irmãos eram todos, só tinha nós dois na nossa casa, e os irmãos todos novinhos, né, tudo sem casar, tudo novo, assim, achando que tudo era... Mas aí o Senhor, a nossa casa era aberta para os irmãos, né, igual a Beth falou, né, graças ao Senhor a igreja permanece até hoje. A igreja em Uberlândia, a igreja em Anápolis, né? Graças a Deus. E uma coisa que foi 1 Coríntios, eu não sei se foi em 82 ou 83, que foi compartilhado lá na estância. Foi, não foi? Naquela época eu estava assim tão... Não era tanta coisa que eu falei, Senhor Jesus, como é que eu vou fazer, Senhor? Como que eu faço, Senhor? Está tão difícil. Aí cheguei lá na estância, 1 Coríntios, falei, nunca mais aquilo ficou gravado tanto. E agora o Senhor falou a mesma coisa, né? Primeira coisa que eu escutei, a igreja de Deus que está em Corinto. Falei, Senhor, a igreja é de Deus. Não importa o que está acontecendo, problema aqui, problema ali, um cai aqui, outro cai ali, mas a igreja é de Deus. Então aquilo ali ficou gravado e agora o Senhor repetiu de novo, a igreja é de Deus. Eu é que cuido da igreja, a igreja é minha, eu cuido. Não olha para lá, não olha para cá, a igreja é de Deus. Glória a Deus por isso. E também lá agora, né, tantos irmãos, aquele local lotado, né? Eu estava subindo assim para ir lá olhar alguma coisa. Eu pensei, Senhor Jesus, que glória, né? Porque a primeira conferência que teve lá em Sumaré, tinha 600 irmãos, mais ou menos 600 irmãos. E aquele local agora lotado de irmãos. Falei, Senhor, glória a Deus. Ó, eu e a minha casa, servimos ao Senhor. Glória a Deus pelo Paulo, a Laiane, né, a esposa dele. A Viviane, a Laurinha, minha netinha, está correndo por aí. Tem o Lucas também. Nós somos todos para Cristo e a igreja. Amém? Amém. Senhor Jesus, primeiramente, né, a igreja em Belo Horizonte, gostaria de agradecer essa família maravilhosa, né?
que é a família do irmão Dong, André, Pedro, tem o Esdras, tem o Miguel Mar. Senhor Jesus, é só agradecer, né, irmãos? Porque eu tenho certeza do fundo do meu coração, irmãos, que eu estou na vida da igreja até hoje, por causa do amor dos irmãos, pela seriedade dos irmãos e pela intensidade da palavra, né? Às vezes eu falava assim, gente, é muita coisa, né? Senhor Jesus, é muita palavra para você absorver. Mas o irmão uma vez falou comigo, irmão, você tem que só comer a palavra aí. Se você está constituído, essa palavra vai fazer que você caminhe, né, com os irmãos, né, desfrutando a vida da igreja. Mas tem alguns momentos assim, muito que ficou na minha memória, irmãos. Foi a primeira reunião que eu fui, lá nos sindicatos bancários, uma conferência, né? Eu ainda não era crente ainda, a Regina também não era, mas foi eu, era, amém. Então eu que não era, amém. Eu era católico, mas católico relaxado, né? Não queria saber de nada, viu, irmãos? Aí foi eu e o pai da Regina. Parece que eles foram na frente, a gente batendo o pé que não ia de jeito nenhum, né? Aí depois acho que nós resolvemos, aí fomos, né? Chegamos lá na conferência, tá tudo alegre, né? Os irmãos tudo alegre, né? Os irmãos não estavam compartilhando. Aí eu vim embora assim, sem entender nada, né, irmãos? Senhor Jesus. Mas uma coisa que eu tenho certeza, viu? Que o Senhor não me levou ali assim, de qualquer maneira, né? O Senhor é sábio, né? Ele foi ali, plantou uma semente no meu coração, no meu espírito, né? Então eu dou graças a Deus que o Senhor é sábio, né, irmãos? Às vezes aparentemente assim, não ganhei nada, não sei o quê. Mas o Senhor ganhou, o Senhor plantou essa semente, tão como plantou no coração do pai da Regina. Senhor Jesus. Então, irmãos, são coisas assim muito memoráveis, né, que eu tenho. Tem a lembrança lá da rua da Vicampista, né? Os irmãos reunindo, né? Eu vi irmão assim de manhã cedinho indo para orar, né? Eu gravei isso aí, o irmão saía cedinho para orar. Eu ficava sem compreender aquilo que estava no início, né? Mas hoje eu vejo que foi uma base muito boa, né? A questão da oração junto com os irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Teve a questão do meu batismo, né? Eu não queria batizar de jeito nenhum, né, irmãos? Porque estava no início, né, irmãos? E eu sofri uma pressão muito grande em casa, porque meus pais eram católicos, e minha mãe já sabia que eu estava indo em alguma igreja, né? Aí ela não aceitava de jeito nenhum. Mas amém que tem um irmão precioso. Levanta, irmão. Amém. Ele só ficava assim, amém pelo batismo, irmão. Amém pelo batismo. Amém. Senhor Jesus. Eu não sei se foi na conferência que teve lá no Colégio Tiradentes. Foi conferência? Aí ele falou assim, não, hoje eu vou jogar esse negão dentro da água, viu? Hoje vai ter que... Ele vai ter que batizar. Aí eu realmente houve o batismo, né? Ô irmão, mas eu fiquei tão encantado com o batismo. Parece que Deus tirou assim uma tonelada de problemas, de situações. Só naquele dia eu saí leve da água, né? Aí, irmão, eu cheguei lá em casa. Aí fui falar com minha mãe. Eu falei bem alto para todo mundo ouvir. A partir de hoje eu sou crente. Nossa, Senhor Jesus. Estava entusiasmado, cheio da vida, né? Para quê, irmãos? Não vou falar com vocês que aconteceu. Senhor Jesus, amém, né, irmãos? Mas graças ao Senhor. E nessa fase assim de vai, não vai. Aí chegou o irmão, né? Acho que ele veio dos Estados Unidos, acho que veio visitar o Brasil, um irmão brasileiro. Aí ele chegou, irmãos, acho que foi depois da reunião. Aí ele chegou com uma Bíblia, entendeu? Ele falou assim, ô Agenor, coma essa palavra, tá? Coma bastante essa palavra, mastiga bem, entendeu? Até você ficar firme mesmo. O irmão, eu nunca esqueço o que esse irmão falou, viu? E desde para cá, irmãos... o Jaime, Jaime, né? E desde tempo para cá eu comecei a ler Bíblia. Tanto que eu estava tão entusiasmado que ler Bíblia, que eu sou militar, né? Estou na reserva. Eu levava a Bíblia para ler no serviço, entendeu? E levava a Bíblia para ler no serviço, lá na hora de folga. Mas para quê, irmãos? A pressão era violenta, viu? Mas eu falava assim, eu não vou tirar essa Bíblia daqui, eu tenho que ler Bíblia para entender? Vocês têm que saber que eu sou crente.
Aí eles me chamaram de pastor, não sei o quê. Então, irmão, são coisas assim, muito assim, que você guarda no coração, mas que foi, né? Só para falar para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, né, irmãos? Nós somos gratos ao Senhor. E eu só queria falar uma frase que está aqui, segura para mim. Eu anotei há muitos anos na Bíblia. Só você está achando que tem pé para ele segurar o microfone. Maurício que liberou 35 tirar o microfone. É para tirar? Ô, irmãos, nessa última conferência, o Pedro Dong fala uma coisa assim, muito assim, importante, mas ao mesmo tempo muito simples, né? Que o André, no início, começou a falar que os grandes homens que têm facilidade de falar, né, inteligentíssimos, né, falam muitas coisas lindas, e eles têm o poder de atrair pessoas. Mas lá na conferência eu lembrei, né, gente, eles atraem pessoas, mas será que eles têm compromisso com as pessoas? Será que no dia a dia eles vão lá e cuidam, né? Porque certamente as pessoas são muito ocupadas, né? Não tem tempo para cuidar assim. Eles cuidam, né, irmãos? Vocês estão entendendo. Mas eu falo assim, o Senhor traz as coisas para o lado da simplicidade. Então tem uma frase, irmãos, que foi muito usada na vida da igreja, não sei se os irmãos lembram. Quem falava ela muito era o pai do Renato. Vocês lembram dessa frase? Eu sou um irmãozinho que pula o muro e cutuca o vizinho. É alegria. Oh, Senhor Jesus. Então foi muita coisa boa, viu, irmãos? E assim, coisa assim do Espírito mesmo, né? E complementando, né? O irmão Dong, né, irmãos? Com essa vitalidade eu pegava assim a programação do irmão Dong. Olha assim, como que o irmão Dong consegue? Como que o irmão Dong consegue, entendeu? E todas essas conferências. Porque nós sabemos, com a viagem, né? É difícil, né? Viagem de avião, sobe, desce. Mas é o Espírito, né? É o Espírito todo inclusivo, né? Que sustentou o irmão. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ter que encerrar daqui a pouquinho, porque o André está com fome, tá? Irmãos, acho que eu sou a mais nova na vida da igreja aqui, né? Mas eu gostaria de dar um breve testemunho, que eu nasci no Evangelho, né? O meu pai, como o irmão mencionou, o meu pai sempre foi um homem de oração, de orar em monte, de se consagrar, de ler muito a Bíblia. Eu sempre vi o meu pai, eu cresci vendo meu pai se retirando numa sala da nossa casa para ler a Bíblia e orar. E a minha mãe com aquele labor de sempre chamar para ir para a escola bíblica dominical. Então, assim, isso gerou em mim uma jovem que sempre amou a palavra do Senhor. Desde muito jovem, eu tinha muita intimidade com a palavra. E muito antes nem sonhar em conhecer o Paulo, eu compunha canções que o Senhor me dava. Mesmo sem tocar nada, o Senhor me dava a canção com a melodia e a letra. E eu guardava aquelas canções e nunca imaginava. Na denominação que eu reunia, já chegou a cantar. Mas eu nunca imaginava que um dia, né, as minhas canções iriam ser gravadas. Nesse percurso, eu vi tantas jovens que reuniam comigo, que caíram, que foram para o mundo, que engravidaram antes de casar. E nessa situação, o inimigo usou, como eu me consagrava, o inimigo usou um relacionamento passado para me fazer sofrer. E eu falava com o Senhor assim, Senhor, como assim eu tô me consagrando para o Senhor, eu estou me separando para casar. Eu paguei um preço de oração para casar, irmãos. E eu estou sofrendo. E eu passei por um vale, por um deserto na época. Eu desfrutei justamente do que o Alimento Diário falou essa semana. Lá na época, eu desfrutei de fazer do Senhor a minha morada. E aí eu aprendi a orar. Naquela época eu aprendi a orar. Eu falei com o Senhor assim, Senhor, me dá um irmão que ame o Senhor acima de todas as coisas. Quando eu aprendi a orar, irmãos, e quando eu aprendi a pagar um preço de desfrutar do Senhor como minha morada, eu conheci o Paulo. Só que quando eu conheci o Paulo, eu estava muito machucada, porque eu não acreditava mais em homem. Ele teve uma dificuldade para conquistar meu coração, né? Eu tinha sido muito machucada. E aí o meu pai me chamou para conversar. Eu não sabia, o meu pai estava pagando um preço de oração por mim no monte, dessa situação, para o Senhor separar um irmão para eu casar. E eu não sabia. E aí eu falei com meu pai assim, meus pais me chamaram para conversar, porque lá em casa nós fomos criados assim com muito rigor, sabe?
Meu pai é um irmão muito sério. E meu pai falou assim, a gente precisa conhecer quem é esse irmão que você está conhecendo. E aí eu falei com meu pai assim, eu tenho muito medo de trazer em casa e ser mais um relacionamento frustrado. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai trazer e vocês vão se conhecendo devagar. E se não for do Senhor, amém, não vai acontecer. Mas traz. Só que o Senhor já tinha confirmado no coração do meu pai, que era o Paulo, e eu não sabia. O Senhor, porque o meu pai ora muito. Então, assim, quando eu assumi pagar o preço, o Senhor tinha um plano na minha vida. Eu sabia que desde jovem, o meu dom não era apenas cantar, era um ministério. Então, eu me guardei, me separei para casar, e aí eu encontrei no Paulo um irmão que me respeitou no meu propósito, que me respeitou na minha consagração. Eu encontrei no Paulo um amor verdadeiro, um irmão que me respeita, que nunca vai me trair. Então, assim, como o Senhor tem uma soberania em tudo, a minha família, na verdade, para vocês saberem, eu sou de Patinga. Só que meu pai trabalhava em usina, nós moramos um tempo em Bocaiúva, e depois que eu casei com o Paulo, fui descobrir que meu pai trabalhou com o irmão Reinaldo, na Rima. Então, assim, às vezes a gente não entende, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente não entende por que a gente está passando por um sofrimento, né? Mas o Senhor, Ele vê lá na frente, nós não vemos. Então, assim, hoje meus pais ainda reúnem em denominação, eu os respeito muito, porque eu fui muito cuidada pelos irmãos, eu fui liderada por pastores muito sérios, que cuidaram muito bem de mim, e que me fez eu ser guardada do mundo, sabe? E também, quando eu casei com o Paulo, como eu fui bem recebida pelo Braga e pela Regina, por isso eu os respeito muito, mesmo sendo meus sogros. Eles me receberam como uma filha. Então, assim, irmãos, como não ter amor, como não ter respeito, a visão da vida da igreja como a visão da igreja de ser um, e uma experiência que eu tive, que eu tinha muito medo. Eu falei com o Paulo, eu falei com meus pais assim, mas ele reúne numa igreja. O meu pai falou assim comigo, a primeira coisa que você tem que olhar em um jovem, se ele é servo do Senhor. Eu nunca tive comunhão com um irmão do mundo, irmãos. Se ele é servo do Senhor, e o caráter e a criação que ele teve. Quando meu pai me falou isso, eu falei assim, bom, então, já que meu pai está pagando um preço, eu vou tentar. E aí eu falei com meu pai, mas ele reúne numa igreja que não tem nome. Será que essa igreja é séria? E eu tinha muito medo, porque eu sempre levei o Senhor muito a sério. E eu sempre gostei muito do texto de Números 23, versículo 19, que fala assim, só um minuto, irmãos. Desculpa, eu não achei o texto, mas é aquele texto que fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí meu pai falou comigo assim, vai um dia na reunião, já que ele falou que tem aqui em Serra, vai um dia no culto, né? A gente falava culto, e vê como é. E o dia que eu fui na primeira reunião de Serra, cantou esse hino, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo o Senhor confirmou no meu coração, que o Paulo era do Senhor para a minha vida. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Tenho falado muito ultimamente, mas vendo, né, os irmãos compartilhando, vendo o André aqui, vendo a Beth, Ana, Rosiane, Erlandes, né, Mauro, falando do início da vida da igreja, a gente não tem como não se manifestar, né? E realmente eu me converti, né, naquela época ali, quando Rosiane se converteu em 75, a gente notava, de fato, uma mudança, né, muito grande, uma transformação na vida dela. Uma transformação de natureza, uma natureza mais carinhosa, mais amorosa, mais acolhedora. Então, aquilo para nós era uma coisa assim, o que está acontecendo, né? Então, de fato, essa situação transformadora, a vida, quando ela entra, ela atrai, né? E ela, de fato, atraiu toda a família ali para o Senhor, né? Então, graças ao Senhor, em 76 eu me converti. Eu tinha 13 anos, então, assim, realmente muito novo. Participei até do serviço de criança da vida da igreja na época, né? E irmãs como Ana Maria, Lilita, também cuidavam de mim, irmã da Ana. E, assim, eu tenho muito a agradecer aos irmãos, de fato, né? Muito mesmo. Quando se fala do irmão Dong, eu tenho realmente uma estima, uma honra mesmo para com o irmão, pelo seu grande amor, né? Pelo seu coração de amor com que ele cuidava de todos nós. E assim, de uma maneira tão espontânea que cativava mesmo, né? Aquele sorriso no rosto, aquela forma tão
paizão, né? De estar ali cuidando. Eu não sei se foi uma mensagem ou alguém que falou isso, né? Que o irmão Dong era como aquela galinha que estava ali sempre cuidando dos seus pintinhos, né? Então a gente se sentia muito aquecido ali debaixo das asas do irmão. Em alguns momentos, eu me lembro de algumas coisas que ele falou para mim. Teve uma reunião em que ele esteve na rua Davi Campista, ali na Floresta. Foi em 78. Eu era muito jovem ainda, mas eu gostava muito de compartilhar, né? Na reunião, compartilhava. E aí, depois da reunião, eu estava vendo de longe, assim, que o irmão Dong estava conversando com Rosiane, né? E aí ele está assim, amém, 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 irmãozinho. Aí, quando eu cheguei, ele me viu assim, né? Então, eu acho que ele se sentiu um pouco constrangido de estar me elogiando, talvez. Aí, ele só me deu um abraço. Então, aquilo para mim foi muito significativo, né? Foi assim, alguém com uma sabedoria ímpar, alguém com um amor muito grande, muito caloroso, né? E teve um outro momento, foi numa conferência, uma das primeiríssimas conferências de jovem, acho que foi em Jabuticabal, em 1980, me parece. Eu também ainda muito jovem, estava, né? Tinha conferência, aí com os irmãos, depois tinha um momento de lazer. E aí foi, me parece que sexta, sábado, domingo. Então, no domingo, por volta de 1 hora, 2 horas, já depois do almoço, todo mundo brincando. E aí eu estava lá na quadra, né, brincando lá de futebol. E não estava nem lembrando de mensagem, de nada. Não lembrava de nada. O meu negócio ali agora era brincar, né? E aí, quando eu olho para trás, eu vejo o irmão Dong chegando de longe. Irmão. Mensagem, tem que levar o esboço da mensagem para os irmãos lá de Belo Horizonte. Puxa vida, né? Aí, assim, me chamando ali para a responsabilidade da questão espiritual mesmo, de estar levando de volta aquilo que eu tinha recebido. Era o alimento para os irmãos que estavam aqui, né? Então, era uma maneira muito cheia de amor com que ele cuidava, né? Um dos últimos contatos que eu tive com ele, indo para os Estados Unidos, numa conferência. Então, vendo a postura do irmão, era algo assim impressionante de ver o respeito com que ele tinha aos irmãos, apesar de muitas dificuldades, a maneira, né, de se submeter e a forma de falar também, né, a questão do desfrute da palavra. Ele chegou a falar assim que a questão do conhecimento ela é muito boa, mas não é só o conhecimento, tem que ter a realidade, né? Então, aquilo também me marcou bastante. Então, assim, é um irmão muito precioso e que eu, na pessoa do André, vou agradecer, né? Diante dos irmãos, porque realmente me foi muito útil e né? Muitas coisas, muitas experiências. Como também o irmão Reinaldo, que né? A gente não precisa falar, era um pai de fato, né? Presente, amoroso, também sempre com um sorriso no rosto, um paizão que estava sempre ajudando. Então, irmãos, realmente, a vida da igreja, uma das primeiras músicas que a gente cantou, né, que eu acho que até hoje a gente lembra muito dessa música que fala que na vida da igreja o caminho excelente é o amor, né? Então é algo que me marca, é algo que me ajuda, é algo que me sustenta, é algo que me supre, apesar de muitas turbulências, né, que eu vivo, mas eu creio que o Senhor, ele deu essa marca, né, do amor. O amor é o caminho excelente e esse amor a gente encontra na vida da igreja. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história de Abraão, né? Quem conhece a história de Abraão? Amém. Todo mundo conhece. Então eu me baseio na história de Abraão, porque Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. E eu fui chamada de uma cidade lá do interior de Minas, 400 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos, e conheci o Erlandes. Mas o Erlandes invocava o Senhor tanto e falava assim comigo, invoca o Senhor, invoca o Senhor. E quanto mais ele falava, invocava o Senhor, mais eu me fechava. Parecia que eu queria enfiar o Senhor Jesus na minha cabeça. Aí, em setembro de 82, eu vim participar de uma reunião aqui em Belo Horizonte. E participei das reuniões, reunião de casa, a gente falava reunião de casa, né? E na reunião de casa, os irmãos invocaram o Senhor muito, muito, muito. Aí o Reinaldo veio para o meu lado e falou, você não invocou o Senhor, não? Invoca o Senhor.
invoca o Senhor. Aí eu falei com ele assim, só se você provar para mim onde está escrito que eu tenho que invocar o nome do Senhor. Era bem durinha, né? Aí eu fui embora e o Reinaldo me deu uma Bíblia de presente. E dentro da Bíblia tinha aquela folha do meio do brochurão, aquele cadernão, com aquele monte de versículo que falava sobre eu invocar, mais de uns 100, que falava sobre eu invocar o nome do Senhor. Aí, resumo, estou aqui hoje. Estou aqui hoje. Aí nós casamos em 83, no início de 83, e em 86 o Senhor já nos levou para Ribeirão das Neves, que nós estamos até hoje. E a igreja começou na minha casa. Na minha segunda gravidez, eu estava lendo a Bíblia, e lá cheguei em Filemon, estava escrito o nome Áfia. E a experiência foi muito forte, porque a igreja, como em Filemon, reunia na casa de Filemon, né? Aí a experiência foi muito forte, eu falei, não, é esse o nome que eu vou pôr na minha filha, porque a igreja se reúne na minha casa. Então a gente vê que o Senhor, quando Ele quer trabalhar, Ele vai em Ur dos Caldeus, né? E pega aquele que está lá, se tem um coração para o Senhor, Ele arrebata. Esse é o meu testemunho. Aqui permanecer. Né? Ele nos pôs aqui. Nunca vamos sair, né? Atados à videira, né? Então nunca vamos sair. Acontece o que acontecer, né? Turbulência, o mundo está assim, está assado, né? Então nunca vamos sair. Nós vamos permanecer na vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho carta da sua irmã até hoje lá em casa. Eu guardo com muito carinho, da Isabel. A irmã que me supria muito nas conferências, sabe? Mandava carta, né? Eu mandava de volta. Aí eu dei uma esfriada, né? Tal. Eu tenho carta, fala para ela que eu tenho carta guardada dela, da conferência. Depois da conferência, ela sempre mandava uma carta, a Isabel. Éramos muitas amigas, né? Fala para ela que está guardada até hoje. Estou mandando um abraço. Amém. Amém pelos irmãos, viu? A vida da igreja. Amém.